Olá, tudo bem com você? Sejam bem-vindos mais uma vez. Você, minha irmã, meu irmão, você que é membro ou não de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, você está no canal Conexão Espiritual. Eu sou o irmão Souza e nós estamos aqui com o curso Princípios do Evangelho, nos ajudando um ao outro a nos fortalecermos e nos conectarmos ao Pai Celestial e a Jesus Cristo. Na aula anterior, foi a aula número 27, nós falamos sobre trabalho e responsabilidade pessoal. Foi uma aula muito especial, recomendo a você, se você ainda não assistiu, vou deixar o card aqui do lado, para que no final desta aula você possa assistir. É muito bom falarmos sobre nosso trabalho e a nossa responsabilidade pessoal. Na aula de hoje, será a aula número 28, iremos falar sobre serviço. Então, logo após a vinheta, nós voltamos com esta aula bem especial. Fala, meu irmão, minha irmã, mais uma vez, sejam bem-vindos. Quero agradecer a você que está se inscrevendo no canal, deixando seu like, também seu comentário e compartilhando nossas aulas com outras pessoas que você acredita que irão gostar e se sentirem bem com estas aulas. Como eu falei para você no início de hoje, da aula de hoje, nós vamos falar sobre o capítulo 28, serviço. E aí, no capítulo de hoje, eu quero pedir a sua atenção para que você possa entender o valor do serviço, que quanto mais servimos, menos temos os louvores do mundo. Jesus, ele diz: entre vós sou como aquele que serve. O próprio Salvador se colocando na posição de servo. Lucas, capítulo 22, versículo 27. Como verdadeiros seguidores de Jesus Cristo, precisamos também servir uns aos outros. Servir é ajudar os que necessitam de auxílio. O serviço cristão nasce do amor genuíno pelo Salvador e do amor e da preocupação por aqueles que ele nos dá a oportunidade de ajudar, assim como a orientação para fazê-lo. O amor é mais do que um simples sentimento. Quando nós amamos alguém, nós queremos ajudar essa pessoa. Quando nós amamos alguém, nós ficamos felizes com a alegria daquela pessoa. Quando nós amamos alguém, nós choramos quando aquela pessoa está chorando, porque nós nos colocamos no lugar dela. Nós nos colocamos no lugar dele. Todos nós precisamos estar dispostos a servir. Não importa qual seja a nossa renda, a nossa idade ou a nossa condição social. Algumas pessoas acreditam que apenas os pobres e os menos dotados devem servir. Outras acham que apenas os ricos devem fazê-lo. No entanto, Jesus ensinou de modo diferente. Quando a mãe de 2 de seus discípulos pediu que ele honrasse seus filhos no reino de Deus, Jesus respondeu: todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja como vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Existem muitas maneiras de servir. Podemos ajudar outras pessoas de forma econômica, social, física e espiritualmente. Podemos, por exemplo, doar alimentos ou outras coisas a quem precisa. Podemos ajudar os necessitados dando uma oferta generosa de jejum. Podemos ser amigáveis para com um visitante, fazer um jardim ou uma horta para uma pessoa idosa, ou cuidar de alguém doente. Podemos ainda ensinar o Evangelho a uma pessoa que necessita da verdade ou confortar alguém que esteja triste. Ou seja, temos diversas formas de ajudar. Ah, mas eu não tenho dinheiro para ajudar. Você vai ter outras formas de ajudar. Ah, eu tenho dinheiro. Então tem também esta forma de ajudar. Nós devemos ajudar de forma física, econômica, emocional e espiritual. Temos várias áreas
para nós ajudarmos e servirmos uns aos outros, sem lembrar, sem esquecer, aliás, do que o Salvador disse: aquele que quiser ser o primeiro, seja servo. Nós podemos prestar pequenos ou grandes serviços. Nunca devemos deixar de ajudar alguém por não poder fazer grandes coisas. Uma viúva contou sobre 2 crianças que bateram sua porta logo depois que ela se mudara para a cidade. As crianças levaram-lhe uma cesta com um lanche e um bilhete que dizia: se precisar de alguém para fazer alguma coisa, pode nos chamar. A viúva ficou muito contente com um pequeno gesto de bondade e nunca o esqueceu. Às vezes, porém, precisamos sacrificar muito mais para servir o próximo. O Salvador deu a sua vida para nos servir. Pense nas pessoas de sua família ou comunidade, na sua rua, no seu bairro, que estão necessitadas financeira, social, física ou espiritualmente. Pense nas coisas que podem fazer para servi-las. Pense nas diversas formas, maneiras que você tem de servir. Nós temos vários exemplos de pessoas que querem servir o dia todo, todos os dias. Tem pessoas que, ao sair do trabalho para casa, oferecem carona para outras pessoas, muitas vezes que ela nem conhece, para deixá-lo mais próximo de casa. Tem pessoas que ajudam uma pessoa idosa ou uma pessoa com certa deficiência a atravessar a rua. É algo simples para quem faz, mas é algo muito importante para quem recebe. Tem pessoas que doam do seu tempo para visitar os doentes, visitar os presos, né, os que estão encarcerados, enquanto que outros acreditam que os encarcerados não precisam de visitas, né, não precisam de apoio. Então, são formas que a gente tem de servir. Eu vou contar para vocês uma experiência minha, mas que acontece com várias pessoas todos os dias. Eu tenho esse hábito de, ao sair de casa ou do trabalho, eu oferecer carona para alguém. E já fiz isso várias vezes. E numa dessas vezes, tinha um rapaz que vinha com a cesta básica nas costas. Eu vi que essa pessoa estava precisando de ajuda, parei e falei: quer uma carona? E ele disse: estava orando a Deus para que aparecesse alguém para me ajudar, porque ele estava cansado, o dia todo trabalhando, já era noite, ele estava indo para casa. E aí eu dei carona para ele e a gente veio conversando. Ele disse que vinha do trabalho, tinha descido na BR, da BR até a casa dele é muito longe. Então nós fomos. Chegou na uma certa parte próxima à casa dele e falou assim: não, pode me deixar aqui. Eu disse: não, de jeito nenhum. Deixei ele na casa dele, andamos mais um pouco. E quando eu cheguei na casa dele, eu escutei gritos de 3 crianças fazendo festa, alegres. Papai chegou, papai chegou, papai chegou. Eu garanto a vocês que nada pagaria mais do que aquelas crianças felizes. Não tem nada no mundo, se ele chegasse para mim e me desse R$1.000, eu não poderia aceitar. Porque ouvir aquelas crianças falando, papai chegou, tem nada melhor. Você proporcionar alegria a 3 crianças. O papai ia chegar, só que chegou mais cedo, chegou um pouquinho menos cansado, né? Chegou um pouquinho mais feliz. Então, é tão importante. Para mim não foi nada, porque eu estava no caminho de casa. Para ele foi muito, porque ajudou a chegar mais rápido em casa, aos seus filhos, à sua família. Então, são coisas simples assim que a gente faz, que vai ajudar outra pessoa muito. E elas vão se sentir felizes por saber que não estão sozinhas nesse mundo, que vai ter alguém que o Senhor vai enviar para ajudá-las. Então é apenas um exemplo. E eu pergunto para você, o que você tem feito para abençoar a vida de outras pessoas? Vamos aproveitar as oportunidades que o Senhor nos dá diariamente. E a pergunta que eu faço agora no próximo tópico da aula de hoje é: por que o Salvador deseja que sirvamos uns aos outros? Eu agora vou contar para vocês uma experiência que eu tive. Eu contei agora a experiência em que eu ajudei alguém, mas eu vou contar uma experiência que eu fui abençoado. Certa vez eu estava saindo do trabalho e eu estava na moto, quebrou o cabo de aceleração da moto, ou seja, eu não tinha como sair andar com ela. Eu estava no meio do trânsito, muito grande, engarrafamento, tudo mais, e eu estava ali no meio sem poder sair de lá.
Quando, para minha surpresa, parou o motoqueiro do meu lado e perguntou o que aconteceu. Eu falei, ó, quebrou o cabo do acelerador. Ele falou, fica aí que eu vou te rebocar. E ele me rebocou, vocês não vão conhecer, mas quem mora em João Pessoa sabe, ele me rebocou de uma área muito distante, no Ceasa, no viaduto chamado São Rizal, até Mangabeira, que é um outro bairro que passa pelo José Américo e tudo mais. E nós passamos por uma ladeira enorme, tanto na descida quanto na subida. E ele me rebocou até uma oficina. Chegando na oficina, eu falei para o rapaz para trocar o cabo de acelerador, e o que me ajudou chegou para mim e disse, quanto é? Colocou a mão no bolso para tirar o dinheiro, ele ia pagar para consertar a minha moto. Eu disse, não, meu irmão, pode deixar que aqui eu vou pagar. Eu perguntei, como é teu nome? Que eu queria saber o nome dele, para em algum momento poder retribuir. Ele disse, você não precisa saber meu nome. Ele falou assim, não precisa, fique tranquilo. Eu só estou fazendo aquilo que eu sei que eu tenho que fazer. Aquele rapaz eu não o conhecia, não sei a sua origem, não sei de onde ele veio, não sei que religião ele frequenta, ou se frequenta uma religião ou não. Não sei com quem ele vive, mas naquele dia, naquele momento, ele foi tão importante para mim, muito importante. Ele fez um serviço para mim espetacular. Jamais eu esquecerei, porque eu fui servido. Então, o Senhor ele deseja que nós possamos servir uns aos outros. Em um momento a gente vai receber ajuda, em outro momento a gente vai oferecer ajuda. Bom, vamos lá. É por meio do serviço de homens, mulheres, rapazes e moças que a obra de Deus é feita. O presidente Spencer W. Kimball explicou, Deus está atento a nós e preocupa-se conosco. Contudo, é por meio de outras pessoas que ele costuma atender às nossas necessidades. Bem claro, Deus ele está atento às nossas preocupações, às nossas situações, aos nossos problemas. E ele quer nos abençoar, mas é por meio de outras pessoas que ele faz isso. É através de você que ele abençoa o seu vizinho. É através do seu vizinho que ele abençoa você. Para que nós possamos servirmos uns aos outros. Durante a vida, todos dependemos de ajuda de outros. Quando éramos crianças, nossos pais nos alimentavam, vestiam e cuidavam de nós. Sem esse cuidado, morreríamos. Quando crescemos, outras pessoas nos ensinam habilidades e atitudes. Muitos já precisaram de ajuda quando ficaram doentes ou quando enfrentaram uma crise financeira. Alguns pedem a Deus que abençoe os que sofrem, mas nada fazem por eles. Precisamos lembrar-nos que Deus opera por nosso intermédio. Bem claro. Quando ajudamos uns aos outros, estamos servindo a Deus. O rei Benjamim, o profeta do livro de Mórmon, ele falou sobre isso, né? No livro de Mórmon ensinou esse princípio ao povo, pela maneira como viveu. Ele os serviu por toda a sua vida, ganhando o próprio sustento, em vez de ser sustentado pelo povo. No discurso inspirado, explicou por que gostava de servir, dizendo, quando estáis a serviço de vosso próximo, estáis somente a serviço de vosso Deus. É uma das maiores verdades da história. Quando servimos ao próximo, estamos servindo a Deus. E quem disse isso? O próprio Salvador Jesus Cristo, quando ele disse certa vez, tive fome e me deste de comer, tive sede e deste-me de beber, estava nu e vestiste-me, estava no hospital e visitaste-me, estava doente e visitaste-me. Então, perguntaram, quando, Senhor, nós fizemos isso? E ele disse, quando fizeste a um desses pequeninos irmãos, a mim o fizeste. É uma verdade eterna. Servir ao próximo é servir a Deus. E se eu, a quem chamais vosso rei, o rei Benjamim falando, né? Trabalho para vos servir, não deveis vós trabalhar para vos servir uns aos outros? O que podemos fazer para estar prontos para atender às necessidades das pessoas? É uma pergunta que eu transmito a você. O que nós podemos fazer para estarmos prontos a servirmos outras pessoas? Eu diria que estarmos atentos às oportunidades que o Senhor nos dá durante o dia. Tenho certeza, se você prestar atenção, o Senhor vai te dar a oportunidade de servir todos os dias a pessoas diferentes. E no final das contas, é você quem vai ganhar mais. Próximo tópico da lição de hoje será sobre recebermos bênçãos por servir.
Claro, irmão Souza, nós não buscamos bênçãos, mas elas virão automaticamente, por mais que você não queira. Não, lembra que eu falei para vocês alguns minutos atrás, ainda desse vídeo, que eu às vezes dou carona, sirvo algumas pessoas. Na maioria das vezes as pessoas falam assim, que Deus te abençoe, que Ele te abençoe grandemente. E geralmente eu falo, Ele já me abençoou grandemente. Eu já não preciso pedir mais nada, porque Ele já me abençoou grandemente. Mas o Senhor, Ele nos dá bênçãos praticamente automaticamente. Que bênçãos nós recebemos por servir as outras pessoas? Quando nós servimos, nós ganhamos bênçãos importantes. Ao servir, aumentamos a nossa capacidade de amar e nos tornarmos menos egoístas. Ao pensar nos problemas dos outros, os alheios, nossos problemas parecem menos graves. Precisamos servir para alcançar a vida eterna. Deus disse que aqueles que vivem com Ele devem amar e servir a seus filhos. Lá no capítulo 25 de Mateus, versículo 34 ao 40. Quando analisamos a vida dos que servem de maneira altruísta, podemos ver que eles ganham mais do que dão. Uma dessas pessoas foi um santo dos últimos dias chamado Paulo, que ficou paraplégico em um acidente. Alguns homens talvez tivessem se tornado amargos e inúteis, mas Paulo decidiu pensar nos outros. Aprendeu uma profissão e ganhou dinheiro suficiente para comprar uma casa. Ali, ele e a mulher abrigaram muitas crianças sem lar, que ninguém queria. Algumas tinham graves deficiências físicas. Até sua morte, 20 anos depois, ele serviu essas e outras pessoas. Em troca, foi muito amado e manteve a mente afastada das pernas aleijadas. Ele se aproximou do Senhor. O presidente Spencer W. Kimball disse o seguinte: tornamo-nos mais completos ao servirmos. De fato, é mais fácil encontrarmos a nós mesmos porque há tanto mais em nós a encontrar. É profunda essa frase do presidente Kimball. À medida que servimos, nós nos conhecemos mais. Nós encontramos características em nós que nem conhecíamos, mas nós temos essas características. Próximo tópico da aula de hoje, oportunidade de servir. Esta aqui para mim é chave, é fundamental. Alguns de nós ajudamos apenas aqueles que apreciamos, evitando as outras pessoas. No entanto, Jesus ordenou que amássemos e servíssemos a todos. Existem muitas formas de ajudar os outros. Nós poderíamos ver isso no livro de Mórmon, em Mosias, capítulo 4, versículo 15 ao 19. Podemos servir os membros de nossa família. Marido e mulher devem estar cientes das necessidades uns dos outros. Os pais devem servir os filhos, não apenas com alimentos e roupas, mas também ensinando-lhe, brincando e trabalhando com eles. Os filhos podem servir auxiliando nas tarefas domésticas e ajudando os irmãos e as irmãs. Marido e mulher devem servir e ajudar um ao outro. Pode ajudar o outro a cuidar dos filhos e apoiar-se mutuamente em seus interesses e objetivos. Ambos se tornam um. Mãe e pai podem sacrificar-se a fim de mandar um filho para o campo missionário. Um irmão mais velho pode confortar a irmãzinha que está com medo do escuro ou ajudá-la a aprender a ler. Os profetas dizem que a família é a unidade mais importante da sociedade. Precisamos dar o melhor de nós ao servir a nossa família. Temos muitas, mas são muitas oportunidades de ajudar os vizinhos, os amigos e até mesmo estranhos. Se um vizinho tiver dificuldade para fazer a colheita de sua plantação antes de uma tempestade, podemos ajudar. Se uma mãe estiver doente, podemos cuidar dos seus filhos ou ajudá-la nas tarefas de casa. Se um jovem estiver afastando-se da igreja, podemos trazê-lo de volta. Se uma criança for ridicularizada, podemos demonstrar-lhe amizade e persuadir os outros a serem gentis. Não precisamos conhecer as pessoas a quem servimos. Precisamos procurar meios de ajudar tanto os filhos do Pai Celestial quanto pudermos. Se tivermos talentos especiais, melhor ainda, precisamos usá-los para servir.
Deus nos abençoa com talentos e capacidade para ajudar a melhorar a vida de outras pessoas. É sempre assim. Os talentos que o Senhor nos dá é com o propósito de abençoar a vida de outras pessoas. Também temos oportunidade de servir na igreja. Um dos propósitos da organização da igreja é dar-nos oportunidades de ajudar uns aos outros. Os membros da igreja servem fazendo a obra missionária, aceitando chamados ou cargos que lhes são dados pelos líderes, visitando os outros membros, dando aulas e prestando outros serviços na igreja. Na Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias não existe um clero profissional, portanto, os membros leigos devem cuidar de todas as atividades. Ou seja, tudo o que acontece na igreja, aos domingos, na reunião sacramental, durante as aulas, é tudo feito de forma voluntária. Os membros eles aceitam os chamados de dar uma aula, de presidir a organização, de arrumar a sala, de distribuir os inários, abençoar o sacramento, distribuir, de darem discursos nas aulas sacramentais. Então, tudo realmente um serviço voluntário, ninguém recebe dinheiro para isso na igreja. É uma forma de servir, mais uma forma que nós temos de servir. E a pergunta que eu deixo para você no final desse tópico é: como nós podemos dedicar tempo suficiente à nossa família, mesmo tendo tantas oportunidades de prestar serviço na igreja e na comunidade? Ou seja, não precisamos abandonar uma responsabilidade para cumprirmos com outra. E, para finalizarmos a aula de hoje, o último tópico, claro, não poderia ser diferente. Jesus Cristo é o exemplo perfeito de serviço. Quando você pensa em alguém que serviu, você lembra logo de Jesus Cristo. Porque ele veio aqui não só para ensinar, mas para servir. O Salvador foi o exemplo perfeito de serviço. Ele explicou lá em Mateus capítulo 20, versículo 28, que não veio à terra para ser servido, mas para servir e dar sua vida por nós. Jesus Cristo nos ama muito, muito mais do que podemos compreender. Quando esteve aqui na terra, ele ajudou os pobres, os ignorantes, os pecadores e os desprezados. Ensinou o evangelho a todos os que quiseram escutar. Alimentou multidões famintas que chegavam para ouvi-lo. Curou doentes e levantou os mortos. Ele criou a terra e é o nosso Salvador, mas ainda assim prestou-se a muitos serviços humildes. Pouco antes de sua crucificação, reuniu-se com seus discípulos e, depois de instruí-los, tomou uma bacia com água e uma toalha e lavou-lhe os pés. Naquela época, lavar os pés de um visitante era um gesto de honra e isso normalmente era realizado por um servo. Jesus lavou os pés dos discípulos, dando um exemplo de amor e serviço. Quando ajudamos espontaneamente os outros com amor, tornamos-nos mais semelhantes a Jesus Cristo. Sem dúvida nenhuma, quando um dos pontos que ele mais ensinou foi este, né? Servir. Servir. Quando fazeis a um destes pequeninos, a mim o fazeis. Se queres ser grande, seja pequeno. Seja servo para ser o número 1. Então, nós temos na aula de hoje esse grande princípio, que é o princípio do serviço. Então, se você está em casa agora, ou no trabalho, onde você estiver, preste atenção. Deus ele te dá todos os dias oportunidades de desenvolver a caridade, desenvolver o amor ao próximo e o amor a Cristo. Todos os dias você vai ver alguém que vai precisar de uma ajuda, seja ela qual for. Como eu já falei, você vai ter várias oportunidades, tá? Cabe a você estar atento a elas e desejoso de servir, porque este é o caminho que leva a Cristo, é o serviço. Meus irmãos e minhas irmãs, quero agradecer a vocês que chegaram até essa parte do vídeo e pedir a vocês, é claro, que se inscrevam no canal se você não for inscrito ainda, deixe o seu like que é importante, mas só se você de fato gostou. Se você não gostou, claro, você nem chegou a essa parte do vídeo, mas você não precisa se inscrever e nem deixar o seu like. Se você não gosta do nosso conteúdo, não tem problema algum, você é meu amigo, meu irmão, minha irmã, minha amiga, não tem problema, não vamos deixar de sermos amigos por conta disso.
tá? Mas só se inscreve se você de fato gosta ou somente deixa o like se você de fato gosta do nosso conteúdo, tá bom? Esse é o melhor que você pode fazer por mim. A gente vai ficando por aqui, desejando a todos, tá, um ótimo final de semana, que vocês tenham uma reunião sacramental no domingo maravilhosa, como nós temos tido na ala Tibiri, Estaca Santa Rita. E olha, na próxima aula, convido você a nos conhecer, a conhecermos juntos a lei de saúde do Senhor. Muita gente fala, não tomamos café, não fumamos, não tomamos isso, não tomamos aquilo. Vamos falar um pouco sobre o propósito da lei do Senhor e, de fato, o que está escrito na lei, da lei de saúde do Senhor. Será o capítulo 29 do livro, o curso de princípios do Evangelho. Fico por aqui, deixando meu salve, meu abraço e meu beijo a todos vocês. Até o próximo capítulo. Um abraço, muito obrigado.